Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas e hoje iremos falar sobre os jogos dessa 18ª rodada da La Liga, que será a última rodada desse ano de 2023, depois nós só teremos jogos novamente. No dia 2 de janeiro de 2024, inclusive temos uma partida no final de semana do Atlético de Madrid no sábado, mas é um jogo atrasado, então rodada cheia mesmo com todos os jogos novamente só no dia 2 de janeiro. Antes de analisar os jogos dessa 18ª rodada, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo. Tínhamos um back Barcelona a 1,70 que visitou a equipe do Valência fora de casa e não conseguiu a vitória. O jogo terminou empatado em 1-1. Tínhamos também um back Las Palmas na odd de 2 que recebeu em casa a equipe do Cádiz e também acabou ficando no empate por 1-1, assim como o Barcelona saiu na frente do placar, mas tomou o empate. Também um lei ao Celta de Vigo que jogou em casa contra o Granada. Tinha uma odd muito baixa, nós tínhamos o lei Celta a 1,74 e acabou não firmando. Foi a segunda vitória do Celta em 17 jogos disputados e por fim um back Girona a 1,55, que até o momento vai vencendo a equipe do Alavés. E eu estou tendo que gravar esse vídeo antes da partida ser encerrada, porque hoje é segunda-feira e amanhã na terça tarde nós já temos o início da rodada, então ainda não tenho como dizer para você se esse back ao Girona se concretizou, mas quando esse vídeo estiver no ar já estará na planilha do Café com Apostas o resultado dessa partida. Vocês podem ver aqui que está todas as entradas do último vídeo planilhadas, menos a do Girona, pois o jogo ainda está em andamento e caso você queira olhar essa planilha é só ficar de olho na descrição dos vídeos que está sempre aí disponível. Então sem muita enrolação, vamos partir para a análise dessa 18ª rodada. Começando com Raio Vallecano e Valência, odds do Bolsa 2,30 para o Raio Vallecano, 3,80 para o Valência. Um jogo que tende a ser muito complicado de se trabalhar. São duas equipes que vivem momentos muito parecidos. O Valência é o 10º colocado, o Raio é o 11º. Ambas equipes não conseguiram nenhuma vitória nos últimos 5 jogos disputados e se desenha um jogo carne de pescoço. No pré-live é muito difícil de se traçar algum caminho, mas se você for trabalhar essa partida no live, pode ser que haja alguma oportunidade. Então caso você for fazer esse jogo, te recomendo ir sem viés e deixar a leitura te dar um norte, porque no pré é muito difícil da gente traçar algum cenário. Na temporada passada, a equipe do Raio Vallecano fez uma boa campanha, era um ótimo mandante, mas não vem conseguindo repetir o feito na temporada atual. O Valência brigou contra o rebaixamento na temporada passada, fez um bom início de temporada, mas nos últimos jogos não vem jogando bem. Um jogo 100% pro live. Atlético de Madrid e Getafe, odds do Bolsa 1,45 para o Atlético de Madrid, 9,8 para o Getafe. A equipe do Madrid que faz uma campanha muito sólida até o momento em 16 jogos disputados, são 11 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, sendo que os jogos que jogou em casa, em 8 partidas, venceu as 8. É o melhor mandante da competição. E já o Getafe, apesar da 8ª colocação e da campanha sólida, consegue muito esses números por conta do seu desempenho em casa, jogando fora de casa. É uma equipe inconstante que venceu apenas uma partida em 9 jogos disputados. Mesmo com a surpreendente e sólida campanha do Getafe, eu vou começar a nossa lista do último Café com Apostas da La Liga de 2023 com um back no Atlético de Madrid a 1,45. Acredito que é jogo para trabalhar a favor do Atlético e vejo com bons olhos esse back, principalmente no live. Granada e Sevilha, mais um carne de pescoço, odds do Bolsa 2,86 para o Granada, 2,72 para o Sevilha, odds muito parelhas, o mercado muito indeciso, pois são duas equipes que fazem campanhas péssimas até o momento. O Granada é o vice-lanterno que difere ele do Almeria apenas 3 pontos, que foi a vitória que teve contra o próprio Almeria quando as duas equipes se enfrentaram. Já o Sevilha faz uma campanha muito ruim até o momento, com apenas 2 vitórias em 16 jogos, inclusive uma delas também contra o Almeria. Perdeu em casa para o Getafe por 3-0 no último jogo e agora visita o Granada, precisa pontuar, mas o mercado já diz tudo sobre esta partida. Um jogo muito complicado, em que nem o próprio mercado sabe quem é o favorito e no pré-live é impossível de se fazer alguma coisa. Caso você for trabalhar essa partida no live, pode ser que haja alguma oportunidade, mas no pré é inviável de fazer alguma coisa, colocar algo na nossa lista, eu fico de fora. Barcelona e Almeria, odds do Bolsa 1,16 para o Barcelona, 20 para o Almeria, é jogo para trabalhar back Barcelona, não tem muito o que se comentar, mas a 1,16 eu também não vou colocar na nossa lista. Caso você for fazer essa partida no live, pode ser que em alguns momentos seja interessante trabalhar esse back Barcelona em 2 cenários. O primeiro, Barcelona dominando o jogo, criando muita posse ofensiva, chegando no terço final toda hora, chutando a gol, conseguindo escanteios, o Almeria todo fechado, aquele típico jogo de meio campo, onde você provavelmente terá um mercado estabilizado, te deixando ficar de graça em muitos momentos na posição, ou um cenário em que o Barcelona não joga muito bem no início da partida. Temos uma correção de odds desse Barcelona, com o mercado chegando ali por volta de 1,30, 1,40 e a gente pode ter um back melhor. Um lei Barcelona também só pela odd baixa é algo que eu descarto completamente, pois o adversário é o Almeria, pior equipe da competição, que provavelmente ficará o campeonato inteiro brigando contra o rebaixamento. Jogo para trabalhar o back Barcelona no live, mas a 1,16 eu não coloco na nossa lista. Atlético Bilbao e Las Palmas, odds do Bolsa 1,42 para o Bilbao, 9,4 para o Las Palmas. A equipe do Bilbao que faz uma campanha muito sólida até o momento, são 9 vitórias, 5 empates e 3 derrotas em 17 jogos disputados. Já o Las Palmas, também assim como o
Getafe faz uma campanha surpreendente, mas jogando fora de casa contra o Bilbao, tem um jogo muito difícil. São duas equipes que jogam de formas muito parecidas, propondo o jogo com a posse de bola, e na casa do Bilbao, se a gente tiver um Las Palmas recuado, com o Bilbao propondo o jogo, colocando o Las Palmas para trás, a gente pode ter uma equipe do Las Palmas desconfortável, visto que é uma equipe que gosta de jogar com a bola, dominando o jogo e tendo que ficar pensando em defender a todo momento recuado, pode acabar não se saindo bem, e eu acredito que é um jogo interessante para trabalhar esse back Bilbao. Na minha visão, uma partida muito parecida com essa do Atlético de Madrid e Getafe, onde lá nós tínhamos o quarto contra o oitavo e aqui temos o quinto contra o nono, e junto do back Atlético de Madrid, eu vou colocar esse back no Atlético Bilbao a 1,42, inclusive odds muito parecidas, um cenário bem parecido, que eu também acredito que seja interessante trabalhar esse back. Vila Real e Celta de Vigo, odds do Bolsa 2,52 para o Vila Real, 3 para o Celta de Vigo. O Celta que finalmente conseguiu uma vitória na última partida contra o Granada jogando em casa. O Vila Real que faz uma campanha horrível até o momento, são apenas 4 vitórias em 17 jogos, como mandante é pior ainda, é o 18º pior mandante de toda a competição, atrás até mesmo do Granada que está abaixo dele na tabela. Isso se dá por conta do Vila Real ter uma equipe muito mais efetiva jogando em contra-ataque do que propondo o jogo, que é o caso que devemos ter aqui nessa partida. Teria um jogo para trabalhar em lei ao Celta, mas ficar a favor do Vila Real é algo que não me agrada. Não tenho confiança alguma nessa equipe, prefiro ficar de fora. Se no live você estiver vendo o jogo e o Vila Real estiver em cima, controlando a partida, esse back Vila Real ou até mesmo Lei Celta pode ser interessante, mas no pré eu também vou ficar de fora, pela minha falta de confiança na equipe do Vila Real, que vem decepcionando todo mundo com essa campanha péssima até o momento. Betis e Girona, o Girona, que enquanto eu gravo o vídeo fez o segundo gol, está vencendo por 2-0 o Alavés, provavelmente vai vencer a partida, e com isso rouba a liderança do Real Madrid, fica com 2 pontos de vantagem, mas diferente desse jogo contra o Alavés, onde jogava em casa, era o grande favorito, agora enfrenta o Betis fora de casa. É um jogo bem interessante, visto que a gente tem o Betis como o sexto melhor mandante que não perdeu nenhuma em casa, e o Girona que fora de casa é o melhor visitante e também não perdeu nenhuma. Um jogo muito complicado, que a gente precisa 100% da leitura de jogo para fazer alguma coisa. Odds do Bolsa 2,84 para o Betis, 2,58 para o Girona. No mercado, inclusive, nos dando o Girona com um leve favoritismo. Apesar da campanha sólida do Betis até o momento, é o justo, visto que é o líder da competição. Acredito que pode ser um jogo interessante para trabalhar a favor das duas equipes. Eu não iria com viés para essa partida e te recomendo fazer o mesmo. Deixa o live e te mostrar o caminho. Caso a gente tenha o Girona melhor, podemos fazer algo a favor dele. E caso a gente tenha o Betis melhor, também podemos fazer algo contra o Girona. É um jogo 100% pro live para ir sem nenhum viés e deixar a leitura de jogo te mostrar o caminho. Cádiz e Real Sociedade, odds do Bolsa 4,9 para o Cádiz, 1,91 para a Real Sociedade. A Sociedade que faz uma campanha muito sólida, divide a atenção com a Champions League, mas a gente só tem jogo da Champions novamente em 2024, se não estou enganado, em fevereiro. Então deve ir com força máxima para esse último jogo do ano. Mas apesar da campanha muito boa da Sociedade, no geral, fora de casa, não é uma equipe muito confiável, visto que, apesar da quarta colocação no ranking dos visitantes, tem apenas 3 vitórias em 8 jogos disputados, junto de 3 empates e 2 derrotas. É uma equipe que oscila muito. Já o Cádiz em casa também é muito fraco, venceu apenas 2 partidas disputadas. Acredito que sim, seja um jogo interessante para trabalhar em back Sociedade em alguns momentos, principalmente pagar as bolas paradas da Sociedade, que é uma arma muito forte da equipe, mas tem uma certa desconfiança com essa partida, visto que a Sociedade costuma jogar muito melhor em casa do que fora. A 1,90 é um mod interessante de se trabalhar, principalmente no live, mas no pré é mais um jogo em que eu vou ficar de fora, esse Cádiz e Sociedade. Alavés e Real Madrid, que perdeu a liderança para o Girona no meio do vídeo, é o vice-líder na tabela geral e também na tabela dos visitantes, é o segundo melhor visitante, são 17 gols feitos, 17 sofridos, 6 vitórias, 2 empates e uma derrota jogando fora de casa. O Alavés, que faz uma campanha de meio de tabela até o momento, vai perdendo para o Girona fora de casa e deve ter um jogo muito difícil contra o Real Madrid, mesmo jogando em casa. Odds do Bolsa 6 para o Alavés, 1,61 para o Real Madrid, e com o fato do Girona ter roubado a liderança do Real, a gente pode ter essa odd abaixando ainda mais até o horário do jogo, pelo fator do must win. Mesmo jogando fora de casa, eu acredito que é jogo muito interessante para trabalhar esse back Real, e junto de Atlético de Madrid e Bilbao, eu também vou colocar na nossa lista esse back Real Madrid a 1,60. Vejo com muitos bons olhos esse back e acredito que possa ser um jogo muito interessante para trabalhar a favor do Real. E para fechar as análises de hoje, a gente tem um Mallorca e Osasuna, odds do Bolsa 2,48 para o Mallorca, 3,65 para o Osasuna. O Mallorca, que caso perca essa partida, pode acabar indo para a zona de rebaixamento, dependendo dos resultados dos adversários da parte de baixo. Recebe o Osasuna em casa, não vem conseguindo repetir o feito da temporada passada, onde foi o sexto melhor mandante. Na temporada atual faz uma campanha péssima, venceu apenas uma partida jogando em casa, em 8 disputados. O Osasuna, que é uma equipe que desempenha melhor fora de casa do que em casa, porque tem muita dificuldade de fazer gols propondo, mas jogando em contra-ataque de forma reativa é mais eficiente, muito parecido com o Villarreal. Acredito que seja um jogo interessante para trabalhar a favor do Mallorca. Eu vejo o Osasuna um pouco melhor que o Mallorca no momento, mas é mais uma equipe onde eu não tenho a confiança de fazer uma entrada e colocar na nossa lista. Caso você for trabalhar esse jogo no live, eu recomendo ficar de olho nesse Lei Mallorca, que a gente pode ter uma correção de odd interessante.
interessante nessa partida. Então essas foram as análises de hoje. Se você viu o vídeo até aqui e gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários. Desejo a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo e nos vemos no próximo vídeo já em 2024. Um abraço a todos e até a próxima!